eu vou iniciar compartilhando a minha tela com vocês para a gente falar um pouco sobre a disciplina. Então, o tópico que eu vou abordar hoje é a apresentação da plataforma para vocês, que é a continuação do que o professor Rodrigo começou a falar com vocês. Para quem vai ver esse vídeo, essa gravação, eu desejo uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Eu sou o professor João Ricardo, eu sou professor do Instituto Federal do Acre, aqui do campus Tarauacá. Antes que você tenha curiosidade, depois dá um Google aí, Tarauacá, tá bom? É a cidade onde eu moro e é de onde eu falo com vocês, tá bom? Aqui, só como curiosidade, é conhecido como a cidade do abacaxi gigante. Então, se vocês tiverem a curiosidade, depois procurem aí, tá bom? Daí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês me dão um feedback, tudo bem? Oi, Alana. Prazer tê-la aqui conosco. Vocês visualizam minha tela? Sim? Falem no microfone, por favor. Sim, visualizando. Sim, professor, estamos visualizando. Ótimo. Então, assim, pessoal, para quem já está na plataforma, já está acessando, se conseguir me acompanhar, vai ser bem bacana. Para quem não conseguiu acessar, você pode visualizar essa gravação após a aula, ela vai ficar disponibilizada dentro do ambiente da disciplina. Então, se você clicar na disciplina, certo? Você vai visualizar aqui o tópico 1. Então, a disciplina, ela foi planejada, ela tem 30 horas, e ela foi planejada dessa maneira. Então, você vai visualizar aqui 5 tópicos, tá? Tópico 1, 2, 3, 4 e 5. Isso corresponde às semanas que a gente vai ficar estudando, tá bom? Então, a previsão para essa disciplina é a gente ficar estudando 4 semanas, tá bom? Durante o mês inteiro de dezembro, com uma possibilidade de recuperação, que eu vou detalhar para vocês mais à frente. Então, assim, visualizando o tópico 1, você vai perceber o seguinte. Nesse tópico 1, a disciplina está estruturada dessa maneira. A gente tem as seguintes ferramentas, tá bom? A gente tem um fórum de notícias, que você vai ser atualizado quando for preciso. Hora do cafezinho, o que a gente faz na hora do cafezinho? A gente toma café, a gente conversa, a gente interage, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para você visualizar a hora do cafezinho, tá? Eu já disponibilizei aqui para vocês algumas orientações, tá bom? Tem aqui um vídeo falando de como criar um tópico de um fórum, depois eu vou falar sobre o fórum, tá bom? E aqui você vai rolando a barra mais abaixo e você vai encontrar o nosso primeiro fórum, tá bom? O fórum de apresentação. Se eu estiver falando muito rápido, você pede para eu falar um pouquinho mais devagar, que eu consigo, tudo bem? Então, esse ambiente aqui, chamado fórum, é a hora do casinho. Certo? O segundo ambiente... Só repetir novamente, eu não entendi. A questão da... Tem sim. Isso daqui você vai encontrar na primeira vez que você acessar aqui o tópico 1, tá bom? Quando você acessar o tópico 1, você vai visualizar essa tela que eu estou projetando para vocês, tudo bem? Aí você vai ter os seguintes links: hora do cafezinho, que é importante, que é onde você vai fazer a sua apresentação. Eu vou falar mais detalhado mais à frente, tá bom? Não se preocupe. Fórum de dúvidas, para você colocar as dúvidas, tá bom? E a biblioteca virtual, onde vocês vão ter acesso aos livros, links, vídeos temáticos sobre a disciplina, tá bom? Não se preocupe, eu vou voltar a esses pontos, tá bom? Ainda hoje. Então, assim, como primeiro passo, eu vou me apresentar para você. Então, assim, eu trouxe essa arte aqui para vocês, com a minha foto, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que você tem que colocar a sua foto também. Isso faz parte da ação. Tudo aqui no ambiente, ele enriquece. Então, assim, se você perceber, cada um de vocês, ele está sendo identificado
por uma bolinha com as suas iniciais. Então, quando você tiver um tempo, você vem aqui, tá vendo que o meu rosto aqui dentro, na parte superior, canto direito, você vai clicar, tá bom? Isso já é uma atividade, tá bom? Você vai vir aqui no seu perfil. Quando você entrar no seu perfil, bem aqui no meio, na parte superior, tem assim, modificar perfil. Você clica em modificar perfil, o perfil, eu modifiquei o meu, você pode alterar o seu nome, e aí você rola até embaixo, e aí você vai encontrar essa parte aqui, ó, onde você vai fazer o upload da sua imagem, da sua foto, para a gente poder interagir. Porque, assim, para eu interagir com vocês, é interessante que eu veja o rostinho de vocês, que eu veja como que vocês estão, para a gente poder fazer uma interação bacana, tudo bem? E aí depois você salva aqui essa atualização e está tudo certo. Então, essa seria uma primeira atividade, tá bom? Quando eu vou falar do plano de ensino, eu vou voltar nessa atividade. Eu só adiantando para vocês. E aí, tem aqui também que eu postei para vocês o nosso plano, onde eu vou explicar o que vai acontecer durante essa disciplina, tá bom? Nessa disciplina, propriamente dita, eu vou abordar alguns tópicos que são essenciais. Por exemplo, ambiente virtual de aprendizagem. Vocês já estão nele, vocês já estão manipulando. Então, o Moodle é esse facilitador. Então, por exemplo, ferramentas que vocês utilizam no dia a dia que vocês nem percebem que são ambientes virtuais, também você pode aprender, algumas mais formais, algumas mais informais, por exemplo, as redes sociais. Então, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, pode ser também considerado ferramentas, ambientes virtuais de aprendizagem de caráter informal. Então, aqui tem os tópicos da nossa ferramenta, tá certo? Vamos abordar conceitos sobre conceitos fundamentais sobre educação à distância, aprendizagem colaborativa. Você vai criar um grupo de estudos, um grupo de trabalho aqui na disciplina, tá certo? Para você fazer as atividades, isso na semana 2, tudo bem? E aqui eu apresento para vocês os objetivos da disciplina, que é fazer essa introdução desses fundamentos da educação à distância, ambientes virtuais, o que você precisa ter como estratégia para ser um aluno de EAD e outras orientações. Então, assim, como o start da nossa disciplina, ela se inicia hoje, 1º de dezembro, tudo bem? Ela finaliza dia 31 de dezembro. Isso não significa que a gente vai ter que fazer um encontro nesse dia. No segundo encontro síncrono, que eu coloquei aqui na nossa agenda, é dia 20 de dezembro. Perguntaram aí no chat, isso é 18 horas, hora Acre? Sim, é 18 horas, hora Acre, 20 horas, horário de Brasília. Ok? E aqui eu coloquei o cronograma de todas as nossas atividades. Então, por exemplo, na semana 1, que é a semana que inicia hoje, até o dia 10, eu coloquei assim, em cada sábado é a finalização de uma semana. Então, dia 10 finaliza a primeira semana, dia 17 finaliza a segunda semana e assim por diante. Então, o que eu espero de vocês para essa primeira semana? Primeiro, a gente precisa se conhecer, correto? Para eu saber de onde você é, qual é a sua experiência com EAD, quem é esse profissional que está interagindo com a gente. Então, assim, o primeiro de tudo, a primeira avaliação é fazer essa atualização do Moodle, do teu perfil. Professor, o que é essa atualização? É aquilo que eu falei anteriormente, é você colocar a sua foto, tá bom? Eu quero, eu quero ter 100% de vocês, temos 100 alunos, correto? Eu quero os 100 alunos, 100%, colocando, alterando a sua foto de perfil. Professor, não sei alterar minha foto de perfil. Volta, visualize esse vídeo que eu dei as diretrizes. Se você não conseguir, tá vendo essa aqui na parte superior, esse balãozinho, que parece alguém que está falando ao lado da minha foto, você pode fazer perguntas, tá bom? Você pode interagir por
de várias formas. Você pode fazer perguntas aqui para mim, tá bom? Por exemplo, clique aqui na minha foto, vou colocar aqui teste 1. Teste 1. Como se eu estivesse fazendo, como se esse perfil fosse seu e vocês fazer uma pergunta para mim. Tem também, você pode ir direto naquele link sobre tirar dúvidas, você pode escrever lá, os tutores, que são os mediadores, eles vão estar disponíveis para tirar essas dúvidas. Dentro do próprio ambiente virtual, tem os vídeos explicativos, tá bom? Caso você não consiga, você utiliza essas 3 formas, tá bom? Mas mude a sua foto de perfil. A segunda atividade que eu passei para vocês, que eu coloco aqui como sendo a mais importante para vencer, é você fazer essa sua apresentação. É você acessar aqui a hora do cafezinho para a gente conversar. Então, assim, você vai acessar esse link, está escrito Fórum Hora do Cafezinho, aí eu estou repetindo, tá bom? Você vai rolar tudo até embaixo e você vai em fórum de apresentação. Daí você vai ver a minha foto. Quando você encontrar isso, você vai clicar e aí vai ter a nossa primeira interação. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos do que eu espero de vocês. Então, por exemplo, eu sei que o chat deve estar bombando de perguntas, né? Mas eu vou voltar depois para sair dessa tela para responder e tirar as dúvidas, tá bom? Não se preocupem. Nessa primeira atividade do fórum de apresentação, eu estou pedindo para vocês fazerem um breve relato, tá bom? Brevemente, não precisa ser longo, sobre a trajetória acadêmica e profissional de vocês. Então, por exemplo, você vem aqui, clica em responder, tá bom? Do lado direito. E aí você vai colocar aqui, de forma resumida, a sua formação. Se você, por exemplo, eu sou, vou dar um exemplo com a minha formação. Eu fiz bacharelado em engenharia florestal, eu cursei mestrado, eu fiz doutorado. Isso é a parte da trajetória acadêmica. Profissionalmente, eu sou professor do IFAC, do campus Tarauacá, atuo na EPT, que é a Educação Profissional e Tecnológica, há tantos anos. A minha experiência com EAD, professor, no momento, ela é zero, eu estou iniciando. E aí você vai trazer alguns elementos que eles vão facilitar as nossas próximas discussões, tá bom? A partir do momento que eu for lendo e que os outros colegas forem interagindo. Então, assim, quando você disponibilizar a tua resposta, o que o próximo colega vai fazer? Que é a orientação aqui da observação. Antes de fazer sua postagem, comente uma postagem anterior. Então, o que isso significa? Se eu fiz a minha postagem e a Alana vem para fazer a dela, ela tem que escolher ou a minha ou outra postagem para fazer um comentário. Então, por exemplo, eu conheço alguns de vocês, outros eu ainda vou conhecer. Então, você pode colocar assim, professor Marlon, que legal que eu te encontrei aqui. Então, se alguém que mora, por exemplo, em Cuiabá, colocou, eu sou de Cuiabá, você colocou, nossa, que legal, eu já estive aí nessa cidade. Então, isso é uma forma da gente iniciar uma interação. Tudo bem? Posso passar para a próxima fase? Professor, boa João noite. Ricardo, só uma pergunta. Pode perguntar. No caso, esse fórum, ele já está aberto? Porque para mim não está aparecendo esse link editar, só ir responder. Tá bom. Eu vou verificar. Se ele tiver oculto, ao final dessa aula eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Professor, boa noite. Para mim também está da mesma forma. Não estou conseguindo responder, tá só o nome só aparece link direto. Acho que por demais também. Tá oculto, né? Provavelmente deve estar oculto. Tá bom. Após essa aula eu vou disponibilizar para vocês, tudo bem? Mas as orientações seguem dessa forma. Então, beleza. Isso vai ser o nosso fórum de apresentação. Eu espero aqui que vocês interajam bastante, que vocês encontrem outras pessoas que vocês ainda não conhecem, possam interagir de alguma forma. E aí não esqueçam de colocar a cidade e o estado de onde você está falando. Professor João Ricardo, Emanuela.
Olá, tudo bem? Tudo bem. Foi eu que perguntei sobre o dia da aula síncrona. Ah, Então, o que sim. vale vai ser o que está aqui no Moodle, né? De acordo com a sua descrição, porque E, no próprio cronograma que a professora Alcilene apresentou para a gente ainda há pouco, dizia que no mês de dezembro nós teríamos aula síncrona nos sábados, dia 10 e 24. Então, provavelmente, essas aulas dos sábados não vão acontecer, somente dia 20, né? Já que a gente também tem essa disciplina em dezembro. a orientação é essa, a aula ao sábado. Eu fiz essa alteração, eu tomei essa atitude para a gente não se encontrar na véspera do Natal, tá bom? Foi o que Mas eu imaginei. mas eu estou aberto a sugestões, tá bom? Vai lá Só na, no... para responder, professor, eu ia modificar mesmo, é porque, como vocês já tiveram essa aula como síncrona, um sábado iria sair. Mas você já fez a mudança, né? Então, Ok. geralmente, por rotina, para cada disciplina serão 2 encontros síncronos. Isso, positivo. Segue o que a coordenadora explicou para vocês, tá bom? Obrigada, Tudo professor, bem, e Alcilene Tony, também. sempre, quando precisar. Eu fiz essa alteração só em caráter das festividades, tá bom? Então, meus queridos, o professor Marlon perguntou sobre o PPC do curso. Então, eu criei aqui também um link para vocês acessarem, tá bom? Clicando aqui, ele está hospedado no site do IFAC. Daí eu já fiz esse download e estou abrindo aqui para vocês. Então, vocês vão encontrar o projeto pedagógico do curso, tá bom? Como o curso está estruturado, quais as disciplinas que vocês vão ter, essa aqui é a nossa disciplina, tá? Qual a ementa, como que é a avaliação é importante. Para esse curso, as avaliações, elas vão de 0 a 100, tá bom? Então, assim, cada atividade, ela é formativa e sumativa. Bom? Então, por exemplo, tem atividade que vale 5 pontos, 20 pontos, 60 pontos, tá bom? Estou falando especificamente da minha disciplina, tá bom? Mas tudo tem que somar 100, tá bom? Para o aluno, eu sei que essa dúvida ela é muito importante. Se eu não abordasse aqui, com certeza iriam me perguntar. Para o aluno considerado aprovado nessa disciplina, ele tem que tirar uma nota superior a 60, tá bom? 60 ou mais que 60. Tudo bem? Essa é a média, como se fosse 6. Tudo bem? Isso tudo está descrito no PPC. O PPC, para quem não conhece, ainda não sei como que especificamente o perfil de cada aluno nosso, a gente só tem umas informações gerais, mas o PPC é como se fosse as regras de oferta do curso, tá bom? Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, acesse o PPC, tá bom? Se ainda persistir alguma dúvida, escreve para a gente, manda uma mensagem lá onde eu ensinei, ou vai lá no link do Tirar Dúvidas e escreve, tá bom? Que a gente pode voltar. E aí, essa aula do dia 20, que a colega perguntou, como ela já se aproxima mais do término, a gente pode fazer esse momento para tirar mais dúvidas, tá bom? Sobre quesitos que forem aparecendo ao longo da disciplina. Certo, passando essa fase aqui do PPC, o que eu tenho para apresentar para vocês? Então, deixa eu avançar aqui para a hora do cafezinho. Então, essa é a nossa tela principal. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, ele está direcionado nessas abas aqui. Tá bom? Então, a minha apresentação aqui nessa aba azulzinha, a primeira, plano de ensino, PPC do curso, hora do cafezinho e fórum tirar dúvidas. Tá bom? Vou abrir aqui mais uma vez o plano de ensino. Tá? Então, para a primeira semana, ficou isso que eu estabeleci aqui. Você vai mudar a sua foto e você vai responder um fórum de apresentação, tá bom? Eu não estou vendo o chat, mas coloquem aí, que ao finalizar aqui eu vou conferir, se você já respondeu algum fórum alguma vez, tá? Porque com certeza vai surgir dúvidas, mas dentro do próprio link, a hora do cafezinho, tem um vídeo explicando como acessar o fórum, como responder, tá bom? Não se preocupe. Para a semana 2,
o que eu coloquei aqui para vocês? A gente vai falar especificamente sobre o Moodle, tá bom? Sobre o nosso ambiente virtual. Vocês vão ter acesso a um livro, tá bom? E vocês vão começar a fazer aqui dentro do ambiente virtual a divisão dos grupos, tá bom? Então, você vai reunir, tá bom? Eu vou explicar quando eu liberar a semana 2, vai estar lá disponível, tá bom? Você vai se reunir com 5 colegas para fazer a atividade proposta, tá bom? Que é um painel colaborativo. Mas não se preocupem que a cada semana as atividades elas estão propostas e elas são bem autoexplicativas. Mas caso qualquer dúvida que você tiver, pode ser a dúvida mais boba que você, tá bom? Talvez essa sua dúvida que você acha que é boba é a dúvida da maioria dos nossos estudantes e eles não perguntaram por vergonha. Então escreva lá no link tirar dúvidas, tá bom? E aí, a cada semana que for passando, eu sei que isso é bem perigoso para quem é ansioso. Eu vou liberar a semana após o término da anterior. Então, por exemplo, a semana 1 ela está aberta. Eu só vou liberar a semana 2 ao término da semana 1 e assim sucessivamente, tá bom? Até a última semana. Caso algum aluno não consiga fazer alguma atividade por um evento assim, um evento importante, não por questão de displicência, você tem as maneiras de entrar em contato com a gente, comigo, tá bom? Cada caso vai ser analisado, a gente tem os regramentos dentro do Instituto, tá bom? Com relação à disponibilidade desse tipo de atividade, por exemplo, por questão de doença, por questões de falecimento e assim por diante, tá certo? Mas tem a questão do EAD, essa disciplina, é a segunda vez que eu ministro essa disciplina, nesse formato, é muito da responsabilidade do aluno, porque você pode, assim, eu posso fazer tudo na última semana, na semana do ano novo. Não, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque cada semana ela vai estar aberta por 7 dias, tá bom? Então, eu aconselho você ter a sua rotina de estudos, o acesso semanal, né, o acesso diário, se não puder acessar diariamente, pelo menos um acesso semanal. Isso é o mínimo que você, como um aluno de AD, tem que fazer, tá bom? E não deixe, parece clichê, mas não deixe para a última hora, porque talvez você tenha algum imprevisto e você não consiga fazer a entrega dessas atividades, tá bom? Na semana 3, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma discussão baseada em educação profissional, tá? Educação profissional e tecnológica. Na semana 4, a gente vai ter a evolução dos trabalhos em grupo e a gente vai ter a apresentação final, que vai ser uma postagem, tá bom? E na semana 5 vai ser a recuperação, tá? Espero que ninguém fique de recuperação, porque as atividades são bem tranquilas, tá? Não tem um texto muito longo que você tenha que ler, mas tem muito material adicional, tá bom? Como metodologia da disciplina, as nossas interações e avaliações, elas são propostas dentro do ambiente virtual, tá? Eu sei que vocês vão perguntar, professor, pode criar o grupo do WhatsApp? Olha, o grupo do WhatsApp como uma ferramenta de mensagem rápida, instantânea, ok, pode criar, mas as nossas avaliações, as nossas interações, elas são exclusivamente pelo ambiente virtual, tá bom? Não tem outro lugar. Com relação às avaliações, Professor Ricardo. Diga. Boa noite, Maxon. Doutor, só fazendo uma observação, pegando um gancho na sua fala, eu falei ainda há pouco na fala do professor Rodrigo que nós iríamos criar um grupo de WhatsApp e exatamente com essa finalidade que o senhor pontuou, né, para interações rápidas e até para alguns contatos quando a gente sentir a ausência dos nossos cursistas na plataforma. Porque se a gente
sente a ausência deles na plataforma e a gente tentar manter o contato pela plataforma, a gente não vai ter muito sucesso. Então, o grupo de WhatsApp ele vai ser nessa finalidade, tá bom? Perfeito, muito bem pontuado, tá bom? Isso complementa bastante a minha fala. Então, assim, o que que isso significa? Ah, professor, eu perdi a semana 1, então a atividade está fechada, então eu vou postar no grupo do WhatsApp, ou então vou enviar para o senhor por e-mail. Não, não funciona dessa forma, tá bom? Para você tentar ter o acesso a alguma atividade, alguma avaliação que você perdeu, você tem que enviar um e-mail justificando, e isso vai passar por uma avaliação, tá bom? Uma avaliação minha e da equipe. E aqui tem as referências onde a nossa disciplina ela está pautada, tá bom? Todas não na sua totalidade, ele está disponível na nossa biblioteca, tá bom? Mas nós temos uma biblioteca virtual, vou mostrar aqui para vocês. Nessa biblioteca virtual aqui, você segue aqui os tópicos da disciplina. Se você perceber, a partir do tópico 2 está esmaecido, ou seja, não está disponível. E aqui tem nossa biblioteca virtual. Aqui você vai encontrar alguns livros e alguns vídeos, tá bom? Sobre a educação à distância. Então, por exemplo, aqui, um livro sobre diretrizes, tá bom? Sobre educação à distância. Um vídeo sobre tendências e assim por diante. Bom, eu vou finalizar a minha apresentação aqui, a minha projeção, tá? Para a gente fazer essa interação através do áudio e do chat. Muito bem, agora eu consigo vê-los. Eliana está com a câmera ligada. Muito importante essa interação. Professor, então vai ter um horário específico para a abertura da semana? Sim. Quando a primeira, no dia 10, tá bom? Que é quando finaliza no sábado, a primeira semana, às 23h59, tá? Então, a segunda semana ela já estará aberta, tá bom? Isso tudo a gente programa nas configurações do ambiente, tá bom? Isso tudo é programado, não sou eu que vou lá e clico, vou lá no sábado e abro e eu fecho, tá bom? Isso já está tudo programado, tá bom? Mas vai funcionar dessa maneira mesmo. Deixa eu ver se teve outra interação aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida em algum tópico que eu abordei da apresentação do ambiente e dessas primeiras atividades? Oi, professor. Teve um Olá. momento que o senhor abriu uma página que era um texto e eu não consegui encontrar na plataforma. É em meus cursos? Você falou que já fez o download das informações? Isso, nessa primeira, quando você clicar em meus cursos e você clicar no link da disciplina, você vai ver esses 5 ícones que eu apresentei para vocês, tá bom? Que são a minha apresentação, o PPC do curso, o plano de ensino, tá bom? E os 2 fóruns, tá? Um fórum é chamado A Hora do Cafezinho, que é onde você vai fazer a apresentação. Lembra, eu vou tomar um café e vou fazer minha apresentação. E o 5º e último é o fórum de tirar dúvidas. E esses estão disponíveis para vocês. Sim, até aí eu consegui acompanhar, mas eu entendi que tinha um texto que o senhor já tinha feito o upload. Eu não encontrei esse texto. Não. Eu comentei que na segunda semana a gente vai utilizar um texto sobre o Moodle, mas isso vai estar disponível na segunda semana. Eu também comentei sobre o link do PPC, que ele está disponível, tá? Você não precisa fazer o download, porque tem um link. Quando você clicar nesse link, eu disponibilizei automaticamente
ele vai abrir uma aba do computador e o texto vai aparecer para você em PDF, tá bom? Obrigada. Disponha. Manuela. Professor, quando o senhor clicou em biblioteca virtual, não sei se foi impressão minha, tinha alguns livros, pelo menos uma imagem, eu acho que foi impressão, porque para nós aqui aparecem links de algumas legislações, mas links de outras páginas, é só isso mesmo, né? Isso. Esse link, quando você clicar, ele vai te direcionar para a página onde a legislação, o vídeo ou o livro está hospedado. Tá bom? Ok, obrigada. Certo. Meus queridos, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Tá? Eu não vi aqui, ninguém colocou aqui a cidade de onde está falando, no município. Chapuri, professor. De Chapuri, muito bem. Mas professor, eu me inscrevi para Chapuri, fui remanejado para uma vaga de Tarauacá. Mas a minha assistência vai ser no Seduc aqui mesmo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Olha, eu não tenho essa informação, mas escreve para a gente lá no fórum de tirar dúvidas. O tutor já está aqui na sala, ele vai te responder de alguma forma, tá bom? Ok. Tudo bem? Então, toda a interação, pessoal, qualquer dúvida, igual a dúvida do Eliano que você tiver, tá? Coloca lá, eu quero ouvi-lo, tá? A gente está aqui de braços abertos para recebê-los, tá? Nessa pós-graduação Lato Sensu Docente EPT, é uma pós que ela foi formatada com muito carinho, tá bom? Maxson, nosso tutor. Só respondendo a pergunta do nosso companheiro, né? E também já fazendo uma observação, estou vendo que algumas pessoas estão saindo da sala já. Respondendo a pergunta, como a gente tinha o quantitativo de 20 alunos por polo e alguns alunos ficaram no excedente, eles foram sendo remanejados a outros polos que a gente não tinha conseguido ainda fechar as 20 vagas. Mas você pode sim ser assistido no polo da sua cidade que você está localizado. Isso no caso dos cursistas que são do estado do Acre. A gente também tem cursistas de outros estados. No caso dos cursistas de outros estados, a gente vai estar dando um suporte à distância, via e-mail, telefone, e se for o caso, em alguns momentos, na chamada de vídeo, ou via Meet, ou via WhatsApp, dependendo da conexão de internet. Perfeito. Tá bom? Dessa nada. Ellison. Só mais uma observação. Para a aula de hoje, pessoal, a gente ainda não disponibilizou, porque a gente vai fazer o primeiro contato com vocês via WhatsApp, mas na próxima aula síncrona e nas demais, aqui na aula síncrona ainda, no bate-papo, vocês vão receber um link para que vocês coloquem basicamente o nome de vocês e o polo que vocês estão ligados. Qual a finalidade disso? É como se fosse a nossa lista de presença da aula síncrona, tá? Então aqui eu observo que a gente tem aproximadamente 55 pessoas na sala. Seria praticamente impossível a gente ficar fazendo a conferência desses nomes a todo momento. Então a gente vai mandar o link, vocês vão fazer esse preenchimento e aí isso vai dizer para a gente quem esteve na aula síncrona. Lembrando que a plataforma é a nossa sala de aula e aqui a nossa aula síncrona ela também vai contar a presença de vocês, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado pelas informações, tá bom? Antes de saírem da sala, como forma de registro, coloque o seu nome completo no chat, tá bom? Dessa forma a gente já vai ter o registro de quem participou e de quem faltou, tudo bem? Então, quero desejar para vocês, em nome do IFAC, as boas-vindas, tá bom? E desejo a todos um ótimo curso, tá bom? Coloquem o nome de vocês no chat para a gente. Professor, boa noite. Meu nome é Rejane. Bom, eu ainda estou naquele processo, né? O processo tartaruga. Por exemplo, entendi tudo que explicou. Eu consegui entrar na plataforma a primeira vez, aí quando eu fui entrar pela segunda vez, coloquei o CPF e a senha, e não entrou mais. Mas eu fiquei acompanhando, compreendi tudo direitinho. Depois eu vou ver se eu consigo entrar. Mas aí não consegui retornar, entrar de novo, não.
a senha e o CPF saiu como inválido pela segunda vez. Certo. O nosso tutor, ele está presente, ele já vai anotar teu nome e vai fazer essa verificação, tá bom? Com o Rodrigo. Tranquilo, professor. Obrigada. Rejane Alves, correto? Oi? Rejane Alves, correto? Isso, Rejane Alves. Login e senha. Tá? Mais alguma dúvida, meus queridos? Se não temos mais dúvidas. Professor, eu Alcelito Oliveira Alves, eu consegui entrar agora. Eu perdi um pouquinho do que o professor está falando. Tudo bem, eu quero dar as boas-vindas a vocês, tá? A você, não se preocupe, tá bom? Essa aula ela vai ficar gravada e disponível, tá bom? O seu é o primeiro acesso, correto? Correto. Tudo bem. Vou pedir para o nosso tutor entrar em contato com você, tá bom? Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Então, meus queridos, uma boa noite. Professor. Boa noite, professor. Diga. Obrigada. Ponha sempre. Maicon, boa noite. Boa noite, professor. Tá bom? E quem tem dúvidas pode ir ficando e perguntando. Aquele que vai colocar o nome da gente para fazer como. Boa noite. Professor, uma dúvida. Oi. Olá. Professor, uma dúvida. Essa aula síncrona do dia 10, no meu caso, é porque eu trabalho na zona rural do meu município aqui de Tarauacá, e a internet é muito ruim lá de participar. E como é que eu faço para não perder? Certo. A aula do dia 10, Samuel, ela tá posta aí para ser o último dia que você pode entregar as atividades da semana 1, tá bom? Ele não é um momento síncrono. Esse foi o nosso primeiro. O nosso segundo momento síncrono, assim, pessoalmente, virtual, ele vai ser no dia 20, tá bom? Então, agora Isso, perdão, no dia 20. Isso. É o dia 20 que você quer perguntar? Isso. Tá bom. Reformula a tua pergunta, então. É porque eu trabalho, a nossa cidade é difícil de internet, no interior aqui, né? Então, eu trabalho no Seringal. Sou professor no Seringal aqui. Aí lá a internet, para utilizar, dá mal pro WhatsApp só por mensagem, nem chamada de vídeo dá. Aí como é que eu faço para dar? Certo, não se preocupe. Você não vai estar presente nessa aula síncrona, mas você vai ter acesso a tudo que eu disponibilizar através da gravação, tá bom? Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, tá? Não se preocupe. Não, o meu receio era esse, de perder alguma coisa. Não, você vai ter acesso a todo o material e a discussão que for feita. Tá? Ok, obrigado. Disponha. Alcelita, quer fazer outra pergunta? Não. Então, eu queria desejar novamente boa noite e a gente se vê presencialmente no dia 20 e virtualmente a gente se vê no ambiente virtual no Moodle, tá bom, gente? Então, até mais. Boa noite. Boa noite.